Acredito que mais comentaristas políticos americanos percebem que essa divisão no movimento de direita dos Estados Unidos é, na verdade, um pouco fabricada. Algo mais está acontecendo. Enquanto isso, alguns já dizem: talvez seja Israel. Cada vez mais pessoas, inclusive críticas de Israel, têm esse direito, tanto como americanas quanto como israelenses. Qualquer um pode criticar quem quiser. Isso é liberdade de expressão. Cada vez mais dessas pessoas estão começando a perceber que talvez esse tipo de coisa que foi passada para elas não seja exatamente verdadeira. E agora, nós realmente temos uma quantidade enorme de provas de que tudo isso está sendo feito por bots. Ok? Para quem não está familiarizado com o que são bots, na verdade, é uma ideia bem simples. Imagine que você deseja influenciar a opinião pública sobre um tema e atingir centenas de milhares ou milhões de pessoas. E realmente direcionar uma narrativa. Mas para fazer isso, não vai ser tão fácil. Uma das melhores formas é infiltrar-se nas redes sociais para manipular opiniões. Se for só uma conta pequena e aleatória falando algo, provavelmente nem aparece no algoritmo. Por isso, criaram fazendas de bots. A ideia disso era pegar certas contas e amplificá-las, com milhares, se não milhões, usando inteligência artificial, usando salas cheias de celulares. Procure sobre isso, é super interessante. Eu acho que muitos países que fazem isso usariam até escravos se tivessem a oportunidade. Mas, graças a Deus, ainda não chegamos exatamente a esse ponto, embora haja algumas evidências disso. Eles criam essas contas falsas que depois são amplificadas com várias outras pequenas contas falsas que direcionam uma certa narrativa. Agora nós sabemos, de fato, que existem vários países por aí que querem ver a América caindo. É isso que eles querem ver, porque é o Ocidente. O Islã construiu sua doutrina com ideias como morte a Israel, ao Ocidente e à América, certo? Rússia, China, Coreia do Norte, todas conhecemos essas histórias, certo? Muitos países não gostam da América, seja ela forte, unida, dividida ou resiliente. Eles observaram o Partido Republicano e tentaram descobrir como agir, e alguns voltaram à ideia dos bots. Agora já vimos isso e ouvimos falar muito sobre isso. Ouvimos falar mesmo. Talvez com a Rússia infiltrando e tentando, de certa forma, mirar nas eleições americanas, a gente acabou vendo cada vez mais disso. Por isso, estou explicando e já vou chegar ao motivo. X lançou recurso que expõe a localização de uma conta. Se você não está no X, parabéns, sua vida deve ser ótima. Mas quem está lá sabe, é um verdadeiro inferno de opiniões. As pessoas dizem coisas muito ruins e tudo fica caótico. Quando você está nisso, parece que o mundo está desmoronando. O X tem tentado expor essas ideias. Eu adoro o próximo vídeo que vamos assistir, Matt Walsh. Especialmente porque Matt Walsh, na verdade, não é super pró-Israel. Ele não é. Na verdade, ele tem sido uma das vozes mais neutras. Mas ele é um dos criadores que está tentando e começando a perceber que talvez toda essa enorme narrativa anti-Israel que está online possa ser fabricada. Por algum motivo, os americanos ficaram tão obcecados com Israel ao afirmar que Israel não deveria controlá-los. A ironia disso é impressionante. É só para quem está assistindo de fora. É engraçado ver pessoas dizendo: Israel nos controla, sem perceber. Elas simplesmente não conseguem parar de falar sobre um assunto que não deveria ser tão interessante para elas. Elas são obcecadas e acabam controladas pelo ódio a Israel, só não como imaginam. Não é algo fabricado por Israel, é fabricado por partidos anti-americanos que estão fazendo com que elas fiquem obcecadas. Matt Walsh aborda isso brilhantemente. Como israelense, vocês já sabem, isso poderia tentar convencê-los dessa fazenda de bots. Pode parecer teoria da conspiração, mas por que não ouvimos quem realmente não está do nosso lado? Acho que faz mais sentido, mas antes, lembre-se de curtir, comentar e se inscrever. Mais importante ainda, se inscreva no nosso canal, porque é assim que a gente realmente se beneficia mais. Se gosta do nosso conteúdo, comente e diga o que quer ver mais ou menos. Estamos ouvindo. Se quiser nos apoiar, acesse nossos outros canais pelo Xezefit. Esse conteúdo já está no Spotify. O link está na descrição abaixo. Confira. Mas o pessoal do Spotify tem empurrado o algoritmo para antissemitas ou pró-palestinos, ou seja lá o que for. Então estamos recebendo avaliações tão baixas lá dessas pessoas e você pode ler os comentários. São nojentos.
Então, se algum de vocês quiser ir lá, tentar clicar no botão de participar e nos dar uma avaliação melhor. Não precisa dar 5 estrelas, mas evite uma. Assim, o Spotify pode divulgar o canal para mais pessoas e teremos mais visualizações. Talvez o algoritmo tenha feito você me encontrar e outros no Spotify também possam se beneficiar. Se quiser ajudar assim, após esse discurso, vamos assistir um pouco. Assim, em poucas horas, soubemos de forma conclusiva onde. Não tudo, mas uma quantidade significativa da divisão na direita e, na verdade, na cultura em geral, tem vindo de lá no último ano. E muito disso não tem vindo de americanos, mas sim de estrangeiros se passando por cidadãos americanos, de estrangeiros se passando por nativos americanos, de estrangeiros se passando por republicanos, de estrangeiros se passando por democratas. Em resumo, a divisão tem vindo de estrangeiros. A campanha de propaganda é tão grande que deveria ser a principal notícia do país agora. Isso merece 10 vezes mais destaque na mídia do que qualquer assunto que estão tratando, como se isso não tivesse importância. Como as falsas acusações de interferência russa nas eleições de 2016, quando a Rússia teria gasto $50 mil em memes no Facebook que ninguém viu ou ligou. Não é disso que estamos falando de uma verdadeira intrusão de estrangeiros no discurso político americano do dia a dia, com o claro propósito de nos dividir e distrair do nosso próprio país. Agora que as fraudes foram expostas, eles surtaram, gerando um efeito cômico incrível em muitos casos. Vamos começar pela conta Israel Exposed, que, como indica o nome, é obcecada por Israel. Essa é uma conta grande, tem quase 200 mil seguidores. Outra coisa é que muitas dessas contas têm muitos seguidores, são contas grandes. E para te dar apenas um exemplo do tipo de conteúdo que esse cara está publicando. Ele postou essa resposta há apenas um mês para uma pessoa aleatória que o criticou. Ele disse, citação, você é um sionista fingindo ser um patriota americano, devíamos te deportar. Essa é uma linha de ataque comum, que você vê em todo lugar, parte de um esforço constante e implacável para fazer de Israel o assunto de toda discussão. Na direita, tudo tem que voltar para Israel, tudo o tempo todo, sempre acaba em Israel. Para alguns da direita, como dissemos na semana passada, é Israel. Primeiro, só que vindo de outra direção. Só que vindo de outra direção é o ponto importante que Israel expôs, olha. Como judia religiosa, é óbvio para nós que antissemitismo e ódio a Israel fazem parte da identidade judaica. Se você é cristã ou de outra religião e está vendo isso, provavelmente já sabe e entende. Os judeus sofrem com isso há muito tempo. Não quero entrar nessa discussão, mas é interessante que o Islã reconheça essa santidade entre os judeus, que por sermos odiados, nos tornamos bode expiatório fácil. Eles estão aproveitando ao máximo que todos querem odiar israelenses e judeus, desviando a atenção para isso. Por isso, você criou uma conta anti-América chamada Israel Exposed. Eles dizem que, se você não critica Israel o tempo todo como eles, está errado. Se você não faz tudo girar em torno de Israel o tempo todo, então você não é patriota, você não é suficientemente América em primeiro lugar. Se você não está pensando o tempo todo, todo dia, toda hora, a cada momento do dia, em outro país, que é Israel, então você não está colocando a América em primeiro lugar. Colocar a América em primeiro lugar é focar totalmente em outro país. É o que essas pessoas diriam. E de acordo com, você sabe, pelo menos esse relato, você deveria ser deportado. Aliás, de novo, tão irônico, tão irônico. Todas essas pessoas que afirmam que Israel controla tudo e que Israel é o inimigo, são elas que falam obsessivamente sobre isso. A América deve ser inimiga. Precisamos parar com essa questão de Israel. Vocês é que insistem nesse tema. Sabe quantas outras coisas vocês levantam? Vocês não falam sobre a Ucrânia o tempo todo, mas falam sobre Israel o tempo todo. Só que do outro lado, vocês soam tão idiotas. Desculpa, bati no microfone. Vocês parecem idiotas. Matt Walsh destacou isso bem. Se você não está tão focado nisso. Bem, essa conta, claro, também já veio atrás de mim várias vezes e não foi particularmente eficaz. Há apenas alguns dias, por exemplo, eu apontei que muçulmanos estão matando cristãos e geralmente têm animosidade contra cristãos. E tem por, você sabe, cerca de 1.400 anos ou algo assim. Especificamente, eu escrevi que, abre aspas, muçulmanos têm matado cristãos há 1.400 anos, eles estão matando cristãos ao redor do mundo. Neste exato momento, enquanto falamos, países islâmicos também estão inundando nosso país com imigrantes que nos odeiam. Claro, isso é verdade, mas veja o que Israel Exposed respondeu. Isso é propaganda sionista. Israel é o problema.
Então é só mais besteira sem sentido. O conflito milenar entre o Islã e o cristianismo, vou te dizer, não tem nada a ver com o Estado de Israel, estabelecido em 1948. Mas esse é o tipo de porcaria que polui o discurso da direita há muito tempo. Essa conta só faz isso e no fim de semana descobrimos sua origem. Como você pode ver, ele realmente está baseado na Arábia Saudita. Sim, a conta que ameaçava deportar um cidadão americano. Usar a palavra nós para falar sobre americanos nem é americano, certo? Ele é um agitador estrangeiro se passando por americano numa tentativa de destruir o discurso político neste país. Agora, multiplique esse caso por cerca de 10 mil e você começa a perceber a dimensão do problema. Quero dizer de novo, que ironia, Arábia Saudita. Por que você diz isso? Eu falo isso muito. A ironia é que vem da Arábia Saudita, que tem acordo de paz com Israel e coopera com os Estados Unidos da América. Tipo, vamos lá, gente. Nem os amigos são nossos amigos, nem os amigos são nossos amigos. Tipo, nenhum deles, as pessoas que acreditam em algo que é completamente antitético às coisas em que acreditamos. Os valores judaico-cristãos, judaicos-cristãos, esses valores ocidentais que nós temos. As pessoas que não concordam com isso, todas elas são problemáticas. E elas estão fazendo isso com um olhar e um foco em Israel, mantendo todo mundo completamente obcecado por um assunto do qual, na verdade, todos nós poderíamos nos afastar. Eu não quero mais falar sobre Israel, e eu amo Israel, e eu sou judia. Eu não quero falar sobre isso. Já chega, tem outras coisas acontecendo. Só parem. Vamos focar na infiltração, nos bots, nos problemas que temos, no discurso que está realmente poluindo a nossa sociedade. Vamos falar sobre isso. Vamos responsabilizar as pessoas e vamos reagir. Ou, como dizemos aqui, dar o troco. Obrigada pela atenção a esse assunto.